Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos. Hoje o nosso estudo será baseado no livro Eu Sou, da série Ligue-se, volume 23, da nossa irmã Márcia Teresa Faller. E o texto base para esse estudo é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Numa das músicas de Roberto Carlos e de Erasmo Carlos, a letra nos diz: estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste. Olho para mim mesmo e procuro, e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Quantas vezes nos sentimos assim? Talvez num contexto diferente desta música. Na vida temos altos e baixos. Enquanto estivermos neste mundo, teremos incertezas. Teremos que tomar decisões e também enfrentar tristezas. Muitas vezes nosso caminho parece difícil de trilhar. Não sabemos qual caminho seguir. Temos diante de nós várias opções. O que fazer? Hoje, na era da comunicação, diríamos: ligue o GPS e ele indicará o caminho. Muitas vezes não será o mais seguro. Pergunto: quantos caminhos há para ir de um lugar para o outro? Você provavelmente já deve ter ouvido frases como: todos os caminhos levam a Deus, ou Deus é um só. Podemos concordar? No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse aos discípulos que iria para a casa do Pai e que eles sabiam o caminho. Com certeza, os discípulos ficaram temerosos, perplexos e perdidos, sem entender qual seria o caminho. Tomé perguntou: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? João 14,5. A pergunta de Tomé mostra a angústia e a incerteza das coisas que poderiam acontecer. Então, Jesus, no seu grande amor, consola seus discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. No livro Espiritualidade da Cruz, na página 20, o autor destaca 3 tipos de aspirações espirituais das pessoas. O moralismo é quando a pessoa tenta alcançar a perfeição da conduta buscando chegar a Deus através de suas boas ações. Mas Jesus diz: eu sou o caminho. Com a Confissão de Augsburgo, artigo 20, a Igreja Luterana confessa: aquele, pois, que confia merecer graça por obras, despreza o mérito e a graça de Cristo, e procura o caminho a Deus sem Cristo, através das forças humanas. Quando Cristo disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A especulação é quando uma pessoa tenta alcançar a perfeição do entendimento, pressupondo que o conhecimento é a chave para a realização espiritual. Mas Jesus diz: eu sou a verdade. O misticismo. A pessoa tenta alcançar a perfeição ao se tornar uma com Deus, desligar-se desta vida, alcançar vida plena e entrar em comunhão direta com Deus ou seu Deus interior através de meditações. A proposta de Satanás no Éden foi: sereis como Deus, Gênesis 3:5. Porém, Jesus diz: eu sou a vida, João 14:6. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, estava reforçando aos discípulos que ele era o Messias prometido, o único caminho ao Pai. Com sua morte, o véu do santuário rasgou, dando-nos livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. No artigo 20 da Confissão de Augsburgo, encontramos a seguinte explicação: as nossas obras não podem reconciliar Deus ou merecer a remissão dos pecados e a graça. Conseguimos isso, ao contrário, somente pela fé, quando cremos que somos recebidos na graça por causa de Cristo, o qual ele só foi posto como mediador e propiciação. Por ele, o Pai é reconciliado.
Jesus é a verdade absoluta de Deus. Ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Já existia antes da criação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 1-3. Deus nos diz de onde viemos e para onde vamos. Porque você é pó, e ao pó voltará. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos por natureza pecadores. Não merecemos nada de bom do nosso Deus. Mas em sua infinita bondade, Deus enviou seu Filho amado, a fim de que morresse por nós e garantisse a salvação eterna a quem nele crer. Jesus nos garante: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Pela fé nele, estamos livres da condenação eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus é a vida. Ele é quem nos une a Deus. Quando nascemos, estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados de Deus por causa do pecado. Em Efésios 2, 1, 4 e 5, lemos: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Jesus é a fonte da vida. Venceu a morte e ressuscitou cheio de vida. Pelo batismo e pelo Evangelho, o Espírito Santo colocou em nós a fé em Jesus como nosso Salvador, unindo-nos a Deus e nos dando a vida eterna. Portanto, somente Jesus pode, de fato, dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. GPS de Deus. Quando estamos de carro e queremos chegar a um endereço desconhecido, que recurso podemos usar? Um deles é o GPS. E na vida espiritual, como saber se o caminho que tomamos vai nos levar ao destino certo? Também precisamos de um GPS. Este é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela mostra o caminho certo, que é Jesus. Jesus é a nossa segurança em meio às indecisões e tribulações. Mesmo que nos sintamos como o poeta da música ao dizer: olho para mim mesmo e procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Podemos ter a certeza de que o Salvador Jesus nos dá seu amor incondicional. Apesar de sermos pecadores, Ele nos toma pela mão e nos guia em segurança para seguirmos na certeza da sua companhia diária. Ele nos convida: venham a mim todos, e promete: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que alegria é saber deste grande amor. Por isso, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Essa é a nossa missão enquanto estivermos neste mundo. Quando criança, aprendi um cântico e posteriormente ensinei. Na viagem desta vida, 2 caminhos há. Um é largo, fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão. Mas eu não quero me perder, noutro caminho estou. Jesus é quem convida e me conduz à vida, e é com Jesus que eu vou. E é interessante que, antes mesmo do próprio GPS ser lançado pelo ser humano, Deus já havia lançado o nosso GPS. Deus já havia feito com que nós fôssemos guiados para a nossa salvação, pela Bíblia. E nós olhamos que Deus, Ele providenciou tudo de uma maneira muito simples para que a gente fosse para o céu. E nós, seres humanos, é quem complicamos tudo isso. Nós é que vamos ao caminho errado, porque diferente do GPS, que a gente coloca um endereço e muitas vezes ele busca o caminho mais perto, nos levando por estradas complicadas, às vezes até sem saída, porque para ele aquilo é o correto.
A Bíblia, ela não nos leva pelo caminho mais perto. Ela nos leva para o caminho certo. É muito triste a gente ver que ainda nos dias de hoje as pessoas andam perdidas, pessoas que anseiam pelo caminho seguro, pessoas que infelizmente ainda não conhecem a palavra de Deus. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com Bíblias à disposição, mas o problema é onde buscarmos a orientação correta. Aí o próprio Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas como conhecer essa verdade? Aonde buscar essa verdade? Aí o estudo faz uma observação muito atual nos dias de hoje. Com frequência nós escutamos as pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um só. Sim, Deus é um só, mas existe somente um caminho e uma verdade, e esse é a vida, que é Jesus Cristo. Qualquer outro caminho que não mostre Jesus Cristo, que não leve a Jesus Cristo, esse não é o caminho que leva a Deus. E por isso que nós precisamos procurar no lugar certo, procurar na palavra de Deus, procurar na Bíblia, porque fora disso são apenas vãs filosofias. Existem algumas expressões que a gente escuta com muita frequência. Eu acho que eu vou para o céu porque eu procuro ser uma boa pessoa, eu vou na igreja, eu ajudo o próximo, eu me compadeço, mas no fundo eu me entrego ao álcool, eu me entrego às minhas conquistas pessoais, ao meu sucesso, à minha prosperidade. Eu troco a vida com Deus, com Jesus Cristo, pelas coisas terrenas. Eu troco. Não que eu não possa ter as coisas terrenas. Não, isso não é condenado. A gente correr atrás das nossas conquistas pessoais, correr atrás da prosperidade, enfim. O que eu não posso é trocar Deus por isso. Colocar isso à frente de Deus. Colocar o dinheiro à frente de Deus, colocar os meus bens à frente de Deus. A gente tem que perceber o que nós estamos fazendo. Jesus é a minha prioridade. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para poder colocar Jesus à frente de tudo? Ou eu estou fazendo tudo o que eu posso para dar desculpas e colocar as coisas à frente de Deus, à frente de Jesus? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que Ele é a única coisa que nós precisamos. Então que a gente seja uma boa pessoa porque nós temos Cristo no coração. Que nós ajudemos as pessoas porque nós temos Cristo no coração. Que nós nos compadeçamos das pessoas porque nós temos Cristo no coração. E não, eu sou uma boa pessoa, eu me compadeço, eu ajudo as pessoas porque eu quero alcançar Cristo. A gente está invertendo a situação. Nós estamos invertendo como a coisa deveria ser. Eu sou cristã e em resposta disso, eu faço as coisas. Jesus me amou. Em resposta disso, eu amo as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Eu vou ao encontro das pessoas. E eu quero que as pessoas ouçam a palavra. Sigam o mesmo GPS que eu, para que elas não se percam na primeira entrada fácil que ela achar pelo caminho. E todas essas respostas a gente encontra na Bíblia. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, ali no versículo 31 em diante, nós vemos ali o próprio Jesus dizendo: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Aqui Jesus não está dizendo para a gente cruzar os nossos braços e esperar que Deus nos dê tudo, mas Jesus está falando de confiança. Confie em Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Faça a sua parte, trabalhe, com certeza, né? Temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. A Bíblia também fala que aquele que não trabalha, que não coma, mas aqui está falando a respeito de confiança, confiar em Deus.
Aonde que é o objeto da nossa fé? Onde que nós colocamos a nossa fé, depositamos esta certeza? E é em Deus. Confiar em Deus nada mais é do que preparar a terra, semear, adubar e esperar que Deus mande a chuva no tempo certo, o sol no tempo certo. Isso é confiar em Deus. Exatamente, e assim é a nossa vida. A gente prepara o nosso coração, abre a nossa mente para escutar a palavra de Deus, e Deus nos dá tudo isso e muito mais. Nós podemos entender quando começa a nossa caminhada cristã. Começa no batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo, onde nós recebemos a fé, mas nós precisamos dar manutenção a essa fé, ir até a igreja, precisamos estar buscando a Deus, não simplesmente receber a fé no batismo e não voltar mais à casa de Deus. E infelizmente a gente vê que isso acontece com frequência. Pessoas que procuram a igreja somente como uma prestadora de serviços, e não é assim. Deus não é um prestador de serviços. Deus quer fazer parte da nossa vida, e é por isso que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós podemos pegar essa mesma questão de preparar o solo e semear, e depois Deus vai mandar a chuva, vai mandar o sol, da mesma forma. Com as nossas crianças, a gente prepara o solo, a gente implanta a sementinha no coração das crianças, e Deus tem que fazer a manutenção. E como é que a gente faz para Deus fazer a manutenção? É trazendo as crianças na igreja. É trazendo elas para ouvir a palavra de Deus. É a gente falando de Deus para as crianças. Deus está fazendo a manutenção, Ele está mandando a chuva, Ele está mandando o sol. Assim como Ele faz numa plantação. Ele manda a chuva, Ele manda o sol, para que aquela planta cresça. E da mesma forma, para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa fé, nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos seguir o GPS. Nós precisamos seguir a Bíblia. Não vou ser perfeito. Nunca vou ser perfeito. Mas se eu tiver a fé, se eu tiver Cristo no meu coração, eu vou tentar, pelo menos, pecar o mínimo possível. Eu vou tentar, pelo menos, seguir o caminho que Deus trilhou para mim, que é o céu. Ele quer que eu seja salvo. E como que eu vou ser salvo? Crendo em Cristo. Como que eu vou crer em Cristo? Ouvindo a palavra de Deus, seguindo a Bíblia, lendo a Bíblia, falando de Deus para as pessoas. Porque nada nos enche mais do que a gente falar de Deus para as pessoas, do que a gente ouvir a palavra de Deus. Isso vai aumentando cada vez mais a nossa fé. E eu encerro dizendo que o melhor GPS que foi inventado é a Bíblia. E esse GPS foi o próprio Deus quem nos deixou, a sua palavra, porque Ele quer que nós conheçamos a Ele. Nós temos um Deus que se revela, um Deus que se mostra quem Ele é, mostra quem nós somos, mostra o caminho que devemos seguir e o que nós precisamos, sem atalhos, sem estradas perigosas, para que a gente não venha se perder. Então, neste momento, nós queremos orar ao nosso Deus, colocando todos os nossos agradecimentos, colocando a nossa vida em oração, para que Deus nos mantenha cada vez mais fortes e firmes na fé. Colocar também todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, os nossos familiares, os nossos amigos, e pedir a Deus para que quem ainda não conhece a sua palavra, para quem ainda não ouviu a sua palavra ou não crê, que essa pessoa possa ouvir e crer. Amado Deus e Pai, são muitos os caminhos que temos pela frente. Dá-nos sabedoria para andarmos no caminho certo, Jesus Cristo. Aumenta em nós a fé e a certeza de que a Tua mão nos guiará e nos conduzirá nessa jornada até a morada celeste no céu. Por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estar novamente aqui e agradeço a todos que estão nos ouvindo. Desejo a todos um restante de semana muito abençoada. Também quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui. E quero também agradecer a todos que estão nos ouvindo, desejando um dia muito abençoado.